Esta mensagem nos fala sobre os 7 flagelos. Vamos examinar agora a quinta das 7 visões do Apocalipse. Entre outras importantes verdades reveladas nas 4 visões anteriores, uma se destaca. Quando o homem não se arrepende, o julgamento é inevitável. Deus abre os selos e toca as trombetas como sinais de alerta, mas o que determina eventos proféticos não são nem tragédias na natureza, nem sistemas de governo, nem personagens que surgem na história. O pivô de todos os acontecimentos é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde ela está e para onde ela vai? No capítulo 14 do Apocalipse, o Senhor está dizendo: veja a minha igreja, como é bela, alegre e virtuosa. Em Apocalipse 14, versículo 1 nos diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Já conhecemos os 144.000, a igreja completa em todas as gerações. Agora ela está no Monte Sião. A palavra Sião significa fortaleza ou refúgio. É um lugar de segurança e de paz. Foi para o Monte Sião, em Jerusalém, que Davi conduziu a Arca da Aliança, colocando-a no novo tabernáculo, tornando-se símbolo de louvor e alegria. O povo tocava e cantava louvores a Deus durante as 24 horas do dia. Sião, este lugar de segurança, passou a ser o símbolo de alegria e louvor a Deus, porque a presença do Senhor está em seu meio. Esta igreja, alegre e segura, tem uma marca: o nome do Cordeiro e do Pai, o selo do Espírito nas mentes dos que pertencem ao Senhor. Nós seguimos o Cordeiro verdadeiro, temos uma mentalidade diferente do mundo, sabemos que somos de Deus e Ele marcou a nossa mente. A Ele chamamos Abba Pai. Vimos que somente o Cordeiro falava com voz de muitas águas, de grande trovão, mas agora é a igreja que canta desta maneira: ouça a sua voz. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas. Entoava um novo cântico diante do trono. Apocalipse 14, versículos 2 e 3. Ninguém pode mais aprender esse novo cântico. É um cântico entoado diante do trono. A igreja está na presença de Deus. E quem são estas pessoas? A Bíblia revela claramente quem são estas pessoas. Esta grande multidão que canta louvores ao Senhor. São os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias de Deus e o Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 5. São estes os remidos de todas as gerações, a igreja do Senhor Jesus, ou seja, as 144.000 pessoas. Estas pessoas são definidas como castas. O texto diz que não se macularam com mulheres. Qual poderia ser a interpretação desse símbolo? Como já dissemos, a igreja, tanto do Velho como do Novo Testamento, é definida como uma mulher. O povo de Deus é formado de pessoas que não cometeram adultério espiritual, nem se uniram a deuses deste mundo. Ou como disse o salmista: bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Segue no mesmo capítulo 14 do Apocalipse uma recapitulação, um panorama do que acontece durante este período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Panorama este que termina com a ceifa, ou seja, a volta de Jesus. A primeira voz fala sobre a pregação do Evangelho. Em Apocalipse 14, versículos 6 e 7 nos diz: Vi outro anjo voando pelo meio-céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória. A segunda voz profetiza a queda e destruição do sistema deste mundo, simbolizado pela palavra Babilônia. Apocalipse 14, versículo 8 nos diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações da fúria de sua prostituição. A terceira voz é uma forte advertência a todos que adoram a besta, que dão ouvidos à filosofia demoníaca, que bebem do rio de suas doutrinas. Ela termina mostrando a posição da igreja diante de tal ameaça. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Finalmente, a quarta voz, uma promessa, é feita aos fiéis de Cristo em todos os tempos. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para os que descansem das fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. A ceifa. Até agora não foi atribuída nenhuma data referente aos acontecimentos registrados no Apocalipse. Quantas e quantas previsões foram feitas da segunda vinda de Jesus até o dia de hoje? Todas erradas. Como Jesus disse aos seus discípulos pouco antes de regressar ao céu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos, capítulo 1, versículo 7. A segunda vinda de Jesus é tão certa quanto a primeira. Em Apocalipse 14, versículos 14 e 15 nos diz: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. No Apocalipse, a segunda vinda é chamada também a ceifa. Sobre este evento, as epístolas estão repletas de notícias. Junto com esta ceifa, vem o julgamento final. Eis a linguagem simbólica do juízo final. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Apocalipse 14, versículo 20. Essa extensão é de 296 mil metros, com base na medida que equivale a um estádio, ou seja,
185 metros. O Espírito está nos informando que o julgamento de Deus sobre todos os homens será total. Somente um oceano de sangue, imenso e profundo, poderia indicar a totalidade da destruição dos ímpios em todas as gerações. Os 7 flagelos. No capítulo 15 de Apocalipse, nos fala sobre os eventos em torno do juízo final, tais como o cântico de Moisés e o santuário fechado, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse 15, versículo 8. Deus é amor e também juízo do universo. O pecado não ficará impune. O Evangelho é doce, mas também é amargo. A mensagem é uma graça de Deus para os que a recebem e uma promessa de punição para quem ignorar o som da trombeta. Os símbolos empregados nesses flagelos refletem em palavras a ira, a cólera terrível do Senhor contra toda a impiedade. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2 nos diz: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. No segundo flagelo, o mar se torna em sangue, morrendo todo ser vivente que havia no mar. Apocalipse 16, versículo 3. No terceiro, os rios e fontes de águas se tornaram em sangue, e o anjo das águas disse: portanto, derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Apocalipse 16, versículo 4. No quarto flagelo, os homens são queimados sobre um imenso calor, e nem se arrependeram para dar glória a Deus. Apocalipse 16, versículo 8. No quinto flagelo, as dores são tão intensas a ponto de blasfemarem contra Deus por causa da angústia e não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, versículo 10. O sexto flagelo mostra em pormenores a reação do dragão, da besta e do falso profeta, saindo de suas bocas 3 espíritos imundos, que se dirigem aos reis do mundo inteiro para ajuntá-los. Então, a pelejar no grande dia do Deus Todo-Poderoso, e os juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo, o anjo do Senhor derrama sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do outro lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Amém? Sou Carlos Calmar, e os 7 flagelos nos mostram o sofrimento daqueles que tinham a marca da besta, nos mostrando a destruição total de todas as coisas. O mundo velho passa, dando lugar à nova terra.
Que as bênçãos do Senhor sejam com todos, assim seja.